eu sou a Verônica, essa é a Biblioteca da V. Hoje nós vamos falar sobre dois livros. Júlio César, de William Shakespeare, e Memória de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Eu li esses dois livros recentemente e são livros fininhos, bem de leitura rápida, todos dois. Vamos começar a falar sobre Júlio César. Se você nunca leu Shakespeare, primeiro, o que você está fazendo da sua vida que você nunca leu Shakespeare? Para tudo e vai procurar algum livro dele. Se você nunca leu Shakespeare, você precisa ter em mente uma coisa. Shakespeare era um dramaturgo, então o que ele escrevia para o teatro, são peças. Então, os livros dele vão estar assim, ó. Ato tal, cena tal. E a ambientação, ela é feita por meio de rubricas teatrais, que é dizer, entre parênteses, o que as pessoas estão fazendo e descrever o cenário, por exemplo, fronte de batalha. Soldado 1 fala para o soldado 2. Algo mais ou menos assim. E se você não está acostumado a ler peças de teatro, se você nunca leu, você pode ter um estranhamento no início, sim. Mas insista. Insista porque tudo bem, a narração, ela te insere na história, sim. Mas eu não tenho muita experiência em ler outras peças de teatro, mas no caso de Shakespeare, a ausência disso não impede o deslumbramento que isso pode te causar. Eu não li tudo de Shakespeare, longe disso. Eu li cerca de umas 10 peças dele. Dessas peças de tragédia mesmo, acho que essa é a terceira, a maioria que eu li foram as comédias. Mas de tragédia, se não me engano, essa é a terceira, e teve um ou dois que não é bem tragédia e não é bem comédia. São peças que eles chamam de peças de problema, tem um problema a ser resolvido. Então essa é a terceira tragédia propriamente dita. Das três que eu li Hamlet e Macbeth, além de Júlio César. Eu penso que talvez essa tenha sido a que eu gostei menos das três. Mas tem muito tempo a última vez que eu li os outros dois. Eu teria que reler de novo. Não é redundância, porque eu já reli tanto Hamlet quanto Macbeth. Eu teria que reler, meio que para comparar. Mas isso não quer dizer que esse livro é ruim, longe disso. Sobre o que vai falar Júlio César? Uma peça que vai falar principalmente sobre uma conspiração para tramar o assassinato de Júlio César. O Júlio César está para ser coroado imperador e há uma conspiração para que isso seja evitado, para que ele não tome o poder. Eu queria ler um pedacinho só do que a tradutora escreveu, a Beatriz Viegas Faria escreveu no início. Ela fala: a peça costuma ser admirada pela construção psicológica de suas personagens, pela arquitetura cuidadosa dos diálogos no desenvolvimento da tensão que leva um grupo de respeitáveis cidadãos romanos a conspirar para um assassinato que resultará em uma guerra civil. A conspiração e toda a trama ardilosa que acontece por debaixo dos panos é o ponto central dessa peça. Brutus, que é um dos personagens principais aqui, ele tem que ser convencido e persuadido a participar dessa conspiração. Porque Brutus, ele meio que gosta de Júlio César, mas ele também se importa com o povo. E ele tem que ser convencido que de Júlio César é uma péssima opção para o povo. Os discursos, tanto de Brutus quanto de Marco Antônio, que acontecem também um meio que em seguida do outro. E é fantástico como é tudo manipulado. Eu sei que eu falei manipulação várias vezes aqui. Como é tudo feito de forma ardilosa, como eles mudam o efeito de uma frase, eles mudam o sentido do que eles querem dizer, tudo para manipular, tudo pelo poder da palavra pura e simples. Isso é fantástico, é sensacional. Para quem gosta de retórica, de analisar o discurso
É fantástico isso daqui. Recomendado, então, Júlio César, de William Shakespeare. O próximo livro é Memória de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Gente, que livro divertido. Eu assisti recentemente um vídeo da Tatiana Feltrin e ela comentou que esse é um dos livros da literatura brasileira de que ela gosta mais, porque ela achou muito divertido. E eu nunca imaginei que esse livro pudesse ser divertido. E eu comprei num sebo essa edição baratinha, falei, vou ler, porque esse livro é um daqueles que a gente leu para a escola, para o vestibular, e como ele nunca tinha me sido pedido, eu nunca li. Então peguei, fui ler, e realmente eu me diverti bastante com essa história. Sobre o que vai falar? Vai contar a história do Leonardo, dois Leonardos, o pai e o filho, mas basicamente a história é do filho, o livro fala do filho. Fala como o pai do Leonardo conheceu a mãe e tudo mais, mas quando o livro começa mesmo, o Leonardo, o filho já nasceu e ele tá ali na infância ainda, mas tipo o final da infância, 9, 10 anos, algo mais ou menos assim, eu não lembro a idade exata dele não. Mas então ele tá ali nessa fase e os pais não vivem muito bem não, a mãe é daquelas bem erradas, que tem casos fora do casamento, e um belo dia o marido meio que descobre isso, e tem um arranca-rabo dentro de casa, uma briga, e um ameaça ir embora, outro ameaça ir também, e no meio da confusão, que é uma confusão mesmo, o homem querendo bater e tudo mais, o garoto corre, sai de casa correndo, e vai se esconder na barbearia do padrinho, que fica em frente à casa deles. E aí a confusão continua e tudo mais, a mulher ameaça ir embora, e ela vai embora mesmo. E aí depois de um determinado ponto, o pai também vai embora, então esse menino ele é abandonado pelo pai e pela mãe. E o padrinho se vê responsável por ele, se considera responsável pelo garoto. Só que o Leonardo, ele é impossível. Ele dá um trabalho danado e o padrinho não ajuda, porque o padrinho não tenta corrigir, o padrinho mima muito ele e passa a mão na cabeça, ele não é punido, ele não é castigado, ele não... Enfim. E o padrinho acha que ele vai ser uma ótima pessoa e todo mundo reclama do garoto, ele não dá ouvido às reclamações das pessoas. O garoto não é flor que se cheire, ele dá muito trabalho. Por exemplo, tem um caso, bem no início do livro, em que ele aproveita que está passando uma procissão, ele começa a seguir a procissão, porque ele acha divertido. Chega lá na frente, ele conhece dois garotos ciganos, os garotos ciganos chamam ele para uma festa no acampamento deles. Ele vai, fica lá na festa, depois da festa ele acaba cochilando, dormindo, volta para casa só no dia seguinte, e ele é uma criança ainda quando isso acontece. Ele deixa todo mundo doido, deixa o padrinho muito preocupado. E ele chegando maior, ele não tá nem aí, o padrinho também não castiga, não faz nada. É nesse pé. Mas as confusões dele são divertidas. Existem várias, tá? Várias ao longo do livro. E além do padrinho, também tem a figura da madrinha, que eles não são casados, tá? Não é um casal de padrinhos. O padrinho é o barbeiro que conhecia o casal e a madrinha é outra pessoa de outro lado da família. Então tem a figura da madrinha, que aqui ela é chamada muito de comadre, comadre isso, comadre aquilo, que ela também é uma figura, ela é uma beata, ela é muito carola, ela tá sempre dentro da igreja, todos os horários que tem missa. Horário que não tem missa, ela tá cuidando da vida, tomando conta da vida de alguém. Às vezes, esse alguém é o próprio Leonardo, o próprio afilhado dela. Porque o responsável mesmo pela criação passa a ser o padrinho, mas ela ajuda como pode, ela tenta interferir a favor do garoto sempre que dá. Às vezes isso atrapalha a vida dela também. Além da figura do Leonardo, do filho, vai aparecer outros personagens aqui muito ricas e divertidas. Uma delas é o próprio pai do garoto, né, o Leonardo pai. Ele some um pouco, mas ele volta a aparecer na trama. E ele se envolve em várias situações constrangedoras, inclusive, porque ele é mulherengo, mas ele também é uma figura um pouco pública. E ele vai passar por uns perrengues aqui que
dá pra rir também dele. Então o livro vai contar a história do Leonardo, desde esse finalzinho da infância aí, né, quando os pais vão embora, até vai passar pela adolescência, vai até assim, o finalzinho da adolescência, início da idade adulta. E ele vai viver o final de infância e início de adolescência bem conturbado, por ele ser bem levado, como eu disse. E vai ter várias situações divertidas aqui, envolvendo o Leonardo e envolvendo outras pessoas também. Tá aí um livro inesperadamente divertido da literatura brasileira, Memória de um Sargento de Milícias. Ele e Júlio César são dois livros bem pequenos e rápidos de ler. São bem diferentes, tá? Eu só combinei os dois juntos no mesmo vídeo porque são leituras rápidas. Todos os dois aí recomendados. Se você gostou do vídeo, curte lá, assine o canal para saber sempre que tiver vídeo novo e até a próxima.